Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo nesta semana, última semana do mês de março. Quero saudá-lo na paz do Senhor Jesus Cristo, com muita fé, muita paz, muita alegria, muita palavra de salvação para sua casa, para sua família. Queridos, eu estava orando, pedindo a Deus a direção de um vídeo assim que chamasse você para um particular com Deus. E Deus tocou no meu coração algo que eu tenho certeza que você vai ficar pensando. E veio a palavra luto. Luto, a dor da perda, da perca. Será que nós temos a capacidade de deixar Deus de luto? Nós vamos analisar isso com o entendimento, pelo discernimento do poder de Deus através do seu Espírito em nós. Antes disso, Deus abençoe sua vida, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, sare tuas feridas, te livre de toda mágoa, de toda depressão, de toda ansiedade, pânico, medo, desejo de desistir. Pare com isso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que nos chamou das trevas para o brilho da glória do Filho do seu amor, que é Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Estou feliz de poder estar aqui com você mais uma semana e, sem muito rodeio, falar logo sobre essa questão de nós deixarmos Deus triste, enlutado. Meu irmão, acredite. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o grande dia da redenção. Entristecer significa fazer algo que traz desagravamento em algumas questões de intimidade, de palavra, de atitude, de ações, de gestos, de pensamentos. É desagradável para muitos. Como é que Deus se sente? Deus é um ser santo e a Bíblia nos recomenda a sermos santos como Ele é. Depois tem muitos versículos sobre isso, mas toma nota de 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, que tem algo maravilhoso, que é o texto lá do livro de Levítico capítulo 19. É muito importante entender também que hoje o homem ele tem buscado mais a essência dele do que a essência de Deus, a essência de Cristo na sua vida. E quando nós entramos nesse assunto, nós vamos lembrar de dois versículos muito importantes que falam sobre temor. E o primeiro é Salmo 111, versículo 10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E bem vai o homem que deseja viver esse temor. Já em Provérbios 9, versículo 10, a Bíblia também vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência, né, a ciência do justo é prudência. A ciência para o justo, para o santo, né, é prudência. O que acontece hoje é que devemos pensar que há uma classe de pessoas que se dizem ser servos de Deus, que oram, que choram, falam em línguas. Eles têm uma convivência boa. Aparentemente você olha, não encontra nada nessas pessoas que desagrave ou desabone a sua conduta espiritual. Mas a questão é que Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, ou seja, de Deus, nosso Salvador Jesus. Quem são essas pessoas que curam, que falam bonito, que operam milagres, que expulsam demônios, que ressuscitam os mortos, que fazem tantas coisas em nome de Jesus Cristo e ficarão de fora do reino do céu porque vão ouvir da boca do Senhor: Aparta de mim, maldito, porque eu não te conheço, você que praticou a iniquidade. Quando o homem ele perde o temor a Deus, ele não se importa mais com as consequências que o pecado vai gerar após ele consumar e conceber e dar à luz o pecado. Ele já tem uma mente cauterizada. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro lá em 1 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 5, que espíritos demoníacos no final do tempo iriam cauterizar a mente do homem. Cauterizar é trazer
um engessamento de questões nessa atmosfera espiritual que segue, que seduz as pessoas, que façam com que elas acreditem que o pecado não é mais pecado. Olha, irmãos, é muito importante você ter um testemunho, você falar bem de Jesus, você andar com Jesus, você ser um bom ofertante, dizimista. Quando eu digo isso, pessoas que se importam com o reino de Deus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a coisa mais importante é ter uma conduta de santidade, é ser santo, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Em Hebreus 12, 14, a Bíblia diz que nós devemos seguir a paz e a santificação com todos, sem o qual ninguém verá a Deus. É muito importante que o homem não perca o temor a Deus, porque se ele perder o temor, ele está numa deriva e ele é capaz de fazer atrocidades, achando que nada ele fez. Tem aquele texto de Isaías, lá no capítulo 5, verso 20 em diante, que diz: ai daquele que diz, fiz o bem, mas faz o mal. Ai daquele que diz que anda na luz, mas anda nas trevas. Ai daquele... E o texto vai muito além. Então, quando o ser humano ele entra nesse entendimento e ele começa a pecar deliberadamente, ele já perdeu o temor com o Senhor e logo então o Senhor não tem mais prazer. O Espírito Santo há muito tempo não está mais nesta pessoa. Infelizmente, nós temos vivido uma época onde pastores, membros... Será que essas pessoas são crentes de verdade? Será que eles estão construindo um relacionamento de salvação? Porque a salvação ela é construída, meu irmão. Dia após dia, o pecado vem e bate na porta e quer nos oferecer prato, nos convidar para as alegrias do mundo. E nós devemos dizer não, porque os amigos do mundo são inimigos de Deus. É isso que o apóstolo Tiago, em Tiago 4,4, está falando, que quem ama o mundo odeia a Deus. Logo então, quem está com Deus amando, o mundo é aborrecido por essas questões, porque eles não aceitam. Eles têm um padrão e eles querem que até nós, servos de Deus, venhamos viver este padrão de pecado. Satanás ele é muito ardiloso. Ele cria esses sofismas espirituais. É o nada a ver. Ah, isso não é pecado. Ah, Deus me perdoa. Isso é um pecadinho. Isso é uma coisa assim. Depois me ajoelho e vai estar tudo resolvido. Não é bem assim. Tudo tem consequências. E a Bíblia diz em Tiago 4,17: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, ele peca. 1 Coríntios 16,14 diz: sejam os vossos atos todos feitos em amor, ou com amor. Nós sabemos que nós temos que fazer. Então não adianta se prender, se limitar, sabendo que nós haveremos de prestar conta com Deus das nossas ações. Não vamos participar de um tribunal para receber galardão. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 em diante. Nós temos que ter consciência que o temor do Senhor é princípio da sabedoria para balizar as nossas atitudes, as nossas ações. Isso tem que latejar dentro de nós. O Espírito Santo ele fala com você todo dia. Ele te visita no sonho, na palavra, no pensamento, na atitude, no gesto, no testemunho, na conduta. Por isso que nós devemos estar irrepreensíveis diante de Deus, manejando a palavra e não tendo do que se envergonhar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É muito importante estar com Deus. Irmãos, você não sabe o quanto é difícil fazer um vídeo aqui e enviar para você. A batalha que é para falar, trazer uma experiência de Deus para a sua vida e muitas vezes perdem muito tempo com outras coisas e não analisam ao crivo das Escrituras aquilo que a palavra está nos dando como entendimento e caminho para a solução dos nossos problemas, porque Cristo é a razão pelo qual ainda nós estamos aqui lutando contra o pecado. Nós somos santos lutando contra o pecado, não pecador lutando para ser santo. Há uma diferença grande sobre isso. Então eu chamo a tua atenção que naquele dia muitas pessoas vão ficar de fora do reino do céu. Ah, pastor, eu sou bonzinho, eu faço isso, ajudo as pessoas, eu pago o aluguel do fulano, eu compro o gás do outro, eu compro o remédio, eu faço isso,
eu estou perto dos humildes, dos órfãos, dos aflitos, dos necessitados, eu faço isso de bom coração, Deus sabe, mas se não tem santidade, não entra no céu. Não adianta. Deus não está preocupado com essas questões. É claro que isso muda muito o entendimento, mas eu estou falando de algo aqui que te dá ressignificação de tudo que você é, do que você vai viver, de tudo que é agora, amanhã e depois. É isso que eu estou falando. Eu estou falando de ter uma conduta com Deus, de ser santo incondicionalmente em todas as questões, em todo momento, em todo lugar, em toda a atmosfera, em todo o céu de bronze, não importa, tem que ser santo, porque santo é aquele que nos chamou. Meu irmão, eu tenho ficado muito triste porque eu tenho visto muitas pessoas deixarem Deus de luto, deixarem Deus triste, amando o pecado, amando a lascívia, a imoralidade, a pornografia, a prostituição, o adultério, a mentira, a calúnia, a difamação, a preguiça, a letargia, a indolência espiritual, amando os prêmios da carne, acumulando tesouro aqui nessa terra e não buscando ter tesouro no céu. Mateus capítulo 6, versículo 20. Esquecendo-se que os olhos, quando tem luz, todo o corpo estará em luz, mas se os olhos estiverem em trevas, dessas trevas estará o corpo. Essa mensagem do livro de Mateus é muito importante para nossas vidas. Eu quero trazer este entendimento para você hoje. Se analisa, como é que você está? Você tem engrandecido e alegrado ao Espírito Santo de Deus? Ou você tem deixado Deus de luto? Ou você já morreu faz tempo e você não sabe? Meu irmão, não é tão simples assim. Jesus está voltando, te desperta. Busca ter uma vida de santificação com Deus. Viva o processo para entrar no propósito. Deus está te chamando hoje ao arrependimento, a conduta transformadora. Pastores que enganam suas esposas. Como é que está a sua consciência? Você vê sua esposa passar, esposa que traiu o marido, como é que está a sua consciência de ver o seu marido passando do seu lado, trabalhando para sustentar os seus filhos, te dar do bom e do melhor, e você se ultrajando, se lameando em porcaria do inferno de pecado que vai te condenar, que vai acabar com a tua vida espiritual, que já acabou, que está te levando a passos largos para o inferno. Os teus filhos, você não tem consciência que todo pecado deliberado, já praticado, vai trazer consequências e eles visitarão os teus filhos, porque a mesma atmosfera que tu vive, o diabo também vai fazer com que chegue na direção deles. Na verdade, é Deus que permite isso por conta do pecado, né? Êxodo capítulo 20, versículo 5. Tome muito cuidado. Isso não é tão simples assim de se analisar. Perca tudo, um braço, o teu trabalho, perca a hora, perca a vontade, mas não perde o temor de Deus, porque no dia que o temor sair, você não tem mais nada que balize a sua fé, nada que controle os limites que você vive, das fronteiras que você pode até ir e não ultrapassar, porque você sabe que lá do outro lado Deus não está com você, porque você decidiu abandoná-lo e deixá-lo para trás. Fica este recado. Estou orando pela sua vida, ore pela minha saúde, a saúde da minha esposa, dos meus filhos. Nós estamos juntos. Logo, logo, sempre estaremos perto. Perto está o Senhor daqueles que o buscam de todo o seu coração. Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.